Seguimos com o videocast CBN O Mundo na Era ESG. Aprendemos já um pouquinho mais sobre a área social, sobre a área ambiental e chegou a vez da letra G do ESG, que está relacionada à governança. Para isso, eu converso mais uma vez com a Aline Calef, que está na coordenação do Centro de Inovação SESI Paraná. Aline, vamos falar do G desta vez, seja mais uma vez muito bem-vinda. Eu é que agradeço, Joyce, a oportunidade de a gente falar um pouco sobre ESG. Bom, Aline, aprendemos então sobre o E, aprendemos sobre o S, chegou a hora do G. Conte mais pra gente qual é o impacto da governança nos negócios. Joyce, a governança ela é a base do ESG. Sem uma governança estruturada, sólida, não existem ações sociais e muito menos ambientais. Então, é muito relevante, é muito importante que as indústrias elas verifiquem os seus processos, as suas políticas, a sua forma de fazer gestão, elas potencializem a sua cultura organizacional pensando em sustentabilidade. Então, é o G que vai dar base, que vai dar força, que vai dar relevância para todas as outras ações de sustentabilidade que a indústria faz. Governança, então, precisa permear necessariamente todas as áreas de uma indústria? A gente está falando que o ESG é transversal. Se tem um pilar que é transversal, é a governança, Aline? É a governança. A governança, ela precisa permear todas as áreas da indústria, porque a gente precisa de regras, a gente precisa de processos, a gente precisa definir qual é a forma de fazer gestão dessa empresa. A gente precisa cuidar dos nossos fornecedores, a gente precisa ter um olhar estratégico pensando quais são as minhas metas, quais são os meus indicadores, onde eu quero chegar e como eu quero fazer isso. Então, a governança, todo mundo fala assim, não, mas isso é a alta direção, isso é o presidente, é o diretor. Que a gente pensa mesmo. É o diretor que precisa cuidar disso. Não. Quem tem contato com o fornecedor é a área de compras. Então, isso precisa estar muito bem internalizado, por exemplo, naquele analista que vai cotar qual é o menor preço para comprar um insumo. Uhum. Então, isso precisa estar em todas as áreas. Precisa estar no recrutamento e seleção, na hora de trazer novos colaboradores. Precisa estar na área ambiental para verificar quais são os processos, além da legislação que precisa ser cumprida. Então, a governança ela está permeando toda a indústria e ela tem uma relevância, uma importância essencial. Sem ela, os outros pilares do ESG não acontecem. Aline, e também para quem nos acompanha, a gente está trazendo também nesses episódios os depoimentos de industriais e dessa vez não é diferente. Nós vamos contar hoje com o Lucas Tavares, que é da Elos Eletrotécnica na região metropolitana de Curitiba. Ele é de São José dos Pinhais e vai nos contar mais sobre como a governança está permeando a indústria dele. Lucas, seja muito bem-vindo e já nos conte qual é a atuação da indústria, da empresa onde você trabalha. Obrigado. Então, a Elos, ela atua no mercado de redes subterrâneas, né, para energia elétrica. Então, tudo aquilo que envolve redes subterrâneas, a gente está envolvido, né? Desde a parte de baixa, média e alta tensão, tá? A gente atua fornecendo produtos principalmente importados, né, que são produtos que o mercado nacional e a indústria nacional ainda não supre. Então, o nome Elos é para garantir um elo, né, entre as tecnologias que a gente sempre está verificando e está pesquisando externamente, né, com o Brasil também, para a gente sempre trazer esse tipo de inovação. Agora conte pra gente, porque esse episódio é sobre o G do ESG de governança. Como isso está sendo tratado pela empresa, pela Elos? Tá, primeiramente, né, a Elos ela já possui ISO 9001. Então isso ajudou muito porque nós temos muitos procedimentos já estruturados, né? Mas a governança ela trouxe uma evolução nesses procedimentos, né? Um exemplo é o compliance, né? A gente desenvolveu uma política nova, né? E já está começando a aplicar. Outro ponto também são as novas práticas com os nossos fornecedores, tá? A gente sempre acompanha os fornecedores, sempre está visitando, sempre está mantendo contato. Mas a governança ela veio trazer uma formalização dessas práticas. Lucas, e como esse processo foi sendo colocado dentro da empresa? Como foi justamente fazer com que o G se tornasse um tema transversal mesmo por aí? As nossas ações, elas começaram primeiro, resumindo, né, com uma avaliação interna, né, para verificar aquilo que as áreas principais, depois nós identificamos essas áreas principais e aí nós adotamos práticas para poder, principalmente, divulgar essa informação e também padronizar esse tipo de informação com clientes, colaboradores e fornecedores.
Lucas, e qual foi a importância de ter um apoio, de ter um auxílio justamente para chegar nesse ponto onde vocês estão hoje? Tá, primeiramente, né, foi fundamental o papel dos mentores, porque eles mostraram que muitas práticas nós já adotávamos, mas não eram estruturadas. Então, desde aquilo que eu já me falei nos tópicos anteriores, né? E acabou por ser uma evolução natural. Então, tudo aquilo que a gente foi fazendo foi consequência daquilo que a gente foi tendo na mentoria, né? Muito obrigada, Lucas, pelo seu relato, pelo seu depoimento. Vai nos ajudar muito a entender ainda mais o governança da sigla ESG. Aline, a partir desse depoimento, a partir dessa experiência, como o SESI pode auxiliar os outros industriais aqui do estado? Nós temos uma chamada ESG aberta em andamento. E essa chamada, ela possui duas fases. Na primeira fase, a indústria ela recebe uma mentoria ESG, que consiste em uma capacitação, em preenchimento de um diagnóstico para entender qual é o ponto de partida dessa indústria, definição de 3 indicadores para trabalhar num plano de ação Lean. Esse processo dura 4 meses e acontece de um formato híbrido. Então, nós vamos ter interações presenciais e também online com esse comitê que a indústria vai escolher para participar da mentoria. Finalizando o processo de 4 meses, essa indústria ela pode definir alguma ideia, pode surgir alguma ideia nesse período. E essa ideia pode ser inscrita para se transformar em um projeto de inovação. Então, nós temos uma segunda fase que dá um fomento para a indústria trabalhar com inovação pensando em ESG. Como que você vai potencializar indicadores ambientais, sociais e de governança por meio de um projeto de inovação. Então, é uma chamada muito completa, as indústrias do Paraná não podem perder essa oportunidade e convido a todos para participar e conhecer mais. Com certeza, uma ótima oportunidade. Vamos reforçar então o endereço, Aline? As informações todas podem ser obtidas bem detalhadamente pelo sesipr.org.br/chamada SESI ESG. Aline, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela participação nesse videocast. Joyce, eu que agradeço a oportunidade, agradeço também a CBN pela oportunidade de levar essa temática para todos os paranaenses. Aline Calef, do SESI Paraná, foi a nossa convidada e a gente também agradece a sua companhia, aqui você ter acompanhado esses dados todos sobre ESG, eu tenho certeza vai fazer diferente na rotina da sua indústria, da sua empresa, no seu negócio. Até o próximo episódio.